Brasil e Japão nas 16 avos de final, 16ª de final, eu não sei como é o nome dessa fase, essa fase é nova. Enfim, o adversário foi definido e na bolha de anime só se fala de uma coisa: o Projeto Blue Lock. Na verdade não, ninguém liga pra essa porcaria aí, velho. O que realmente chamou a minha atenção foi que muitas pessoas estavam falando de uma cena de Super Campeões que o Brasil enfrenta o Japão na Copa do Mundo. Aparentemente a cena é um cliffhanger e o final real a gente só vai saber no jogo de agora. Pois bem, a gente fala sobre isso depois, porque o que mais me chamou a atenção nessa história toda foi um post que eu vi no Instagram dizendo que tudo foi causado por um efeito borboleta que fez o Japão gostar de futebol. E isso só me deu mais vontade de ver esse anime. Então eu fui investigar a história e sem mais delongas, né? Peguem seus Cup Noodles dos Super Campeões e vamos ver como esse anime influenciou o Japão a jogar futebol. Eu ia comprar um miojo, né, dos Super Campeões, essa edição aí, pra fazer essa cena, mas eu não achei esse miojo em lugar nenhum, caramba, velho. Fala galera, bem-vindos ao canal de Anime Velho, eu sou o Guilherme. Olha, eu já ouvi falar sobre a história de como o Slamdunk divulgou basquete no Japão e tal, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre a história do Captain Tsubasa ter feito a mesma coisa com o futebol no país. Então vamos do início. Em 1980, um rapaz chamado Yoichi Takahashi enviou as páginas do seu mangá de futebol para um concurso da revista Shonen Jump. Mas galera, por mais que mangás de esportes e artes marciais sempre tenham existido, antigamente ninguém ligava para futebol no Japão. E por mais incrível que pareça, os editores pegaram o one shot dele e até que gostaram da ideia e ela foi aprovada. E ele saiu na revista em 1980 com esse one shot e em 81 ele já começou a publicação do mangá. E daí pra frente foi só sucesso. E um detalhe interessante é que ele foi assistente do Shinji Hiramatsu. Ele foi assistente em Dobre Medeka. Eu sou louco pra ver esse mangá, cara. Esse lance de grandes autores que foram assistentes dá um tema pra um vídeo à parte. Como eu tava dizendo, né, o mangá saiu em 81 e foi publicado até 88. Estima-se que no mundo foram vendidas 90 milhões de cópias. Pô, o cara tava semanalmente na Shonen Jump durante a Era de Ouro. Tem que respeitar muito, cara. Você tá louco. Foram no total 356 capítulos da série original, e a série é grande, hein? Bom, vocês não viram nada. Eu não tinha ideia da dimensão dessa franquia. Sério, eu pensava que Capitão Tsubasa era o anime clássico que passou na TV antigamente, e mais uns 2 filmes. Mas eu estava completamente enganado. Veja bem, com o sucesso do mangá, obviamente ganhou um anime. E a primeira adaptação foi feita em 83, com 128 episódios. Em 85, teve 2 filmes. Em 86, teve mais 2 filmes. Em 89, teve um OVA que durou até os anos 90, com 13 episódios. Em 94, teve outro anime de 47 episódios. Mais tarde, em 94, teve outro OVA. Em 2001, teve outro anime com 52 episódios. Em 2018, teve outro anime que ganhou sequência em 2023 e juntando os dois, teve 91 episódios. Cara, eu cheguei a cansar e eu nem falei sobre os mangás. Isso aqui não tem condições, cara. É a lore inteira do futebol. Não é possível. E se hoje a gente tem Super 11, Aoashi, Blue Lock, a gente tem que agradecer a Captain Tsubasa. Mas como um anime de futebol conseguiu quebrar os paradigmas do país e se tornar um sucesso? Pois bem, a verdade é que o Yoichi Takahashi, ele aplicou a fórmula famosa do shonen no futebol. As partidas elas pareciam batalhas, e o futebol era como uma jornada onde cada jogo era um desafio a ser superado. Fora a questão, né, que sempre tem nos animes de esporte, como treino, disciplina e etc. E parece uma ideia simples, mas foi genial. Óbvio, galera, não foi apenas o mangá em si que criou o cenário que a gente vê hoje, mas o impacto cultural foi tão absurdo que o que antes era considerado um esporte estrangeiro passou a cair no gosto das pessoas. Vejam bem, somente em 93 que criaram a J-League, e daí pra frente, né, a coisa foi engatinhando. Teve aquela história que eles não tinham uniforme e jogaram com a camisa azul da universidade, por isso que hoje eles jogam de azul ainda. Fora a histórica passagem do Zico pelo país, que fez os caras aprenderem a jogar futebol de verdade, né? Enfim, a história do futebol japonês é muito interessante. E se não fosse Captain Tsubasa, quem sabe o rumo que isso teria tomado. Esse realmente foi um dos efeitos borboletas mais legais que eu já vi, cara. E vocês, já sabiam dessa história ou eu era o único que não sabia? E outra coisa, eu quero assistir Super Campeões e vocês que já assistiram, vocês recomendam mesmo? É tão legal quanto parece? Comentem aí que eu quero ouvir sobre. E lembra a cena do Japão contra o Brasil na Copa? Então, eu lamento pelos nossos colegas japoneses e esse ano o Brasil vai ser hexa e eu tô com esperança nisso, hein? Esse foi o vídeo de hoje, onde eu tento ganhar views com assunto de Copa do Mundo e falando de anime, o melhor dos dois mundos, né? Então, se inscrevam aí, curtam, comentem, compartilhem. Falou, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal de Anime Velho. Fui!